Como que nós podemos purificar o nosso coração? Eu quero ler com os irmãos Salmo 119. Uma vez que nós entendemos o que é ser puro de coração, uma vez que nós entendemos que é na angústia que o nosso coração é exposto, agora nós vamos ver como que nós podemos purificar o nosso coração, tirar dele tudo aquilo que não provém de Deus. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Aqui ele fala jovem, mas aqui se aplica a todos nós. Como que uma mulher vai purificar o seu caminho? Como que um homem vai purificar o seu caminho? Como que nós vamos purificar o nosso coração? Observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus, irmãos, é como uma água. Lembra que eu falei para os irmãos da casa, que se ficar sem limpar, ela fica inabitável? Eu tenho certeza que essa casa, que estava suja, imunda, quando alguém for limpar essa casa, uma das primeiras coisas que você vai fazer é o quê? Você vai jogar o quê no chão? Água. Porque a água limpa. E a água, ela é a palavra de Deus. A palavra é que purifica o nosso coração. A palavra é que limpa o nosso coração. A ciência, ela pode até ajudar. Quando eu falo ciência, amados, eu estou falando da psicologia, da psicanálise, da terapia. Essas coisas ajudam. Poderia falar da filosofia. Poderia falar de tantas coisas que são úteis. Até desenvolvimento pessoal, que muitas pessoas desprezam, mas tem a sua utilidade. Essas coisas podem ajudar. Mas existem coisas que é apenas a palavra de Deus que pode purificar. Existem lugares, irmãos, que técnicas humanas não chegam no nosso coração. É apenas a palavra. E é por isso que eu quero ler com os irmãos o que está escrito. Vamos comigo lá no Novo Testamento. Em João, capítulo 15. Abra comigo, irmãos. João, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: Disse Jesus: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vou dizer de novo, palavras de Jesus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus disse que é pela palavra dele que nós somos limpos. Agora, sabe o que me chama a atenção, amado? Jesus disse que nós temos que ser puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Jesus disse que é pela palavra que acontece essa limpeza, porque a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, ela nos confronta. Então é apenas pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Agora, sabe o que me chama a atenção, irmãos? Aqui nos nossos dias, tem um movimento que tem ganhado força, que na verdade é um movimento antigo, mas ele tem ganhado força aqui no Brasil, no meio dos protestantes e também dos católicos, que é a chamada teologia da libertação, que é aquela ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Aqueles que defendem essa ideia, eles vão defender a ideia que a Bíblia não é inerrante, que ela não é infalível. E, portanto, tem coisas que estão escritas aqui, no Novo Testamento, que não servem mais para os nossos dias, que, portanto, nós temos que atualizar, contextualizar. Algumas semanas atrás foi feita uma conferência, amados. Isso que eu estou falando não é brincadeira, preste muita atenção. Porque isso é uma desgraça que destruiu a igreja protestante na Europa, destruiu o cristianismo na Europa.
E se não tomar cuidado, vai destruir aqui no Brasil também. E é por isso que nós temos que falar. Que é aquela ideia assim, não, tem coisas na Bíblia que Paulo falou, mas é porque Paulo é machista. Toma cuidado, irmãos, com isso. Ah, tem coisas aqui na Bíblia que está aqui, que Jesus falou, mas não serve mais para nós. Nós temos que contextualizar, porque Jesus falou porque era para uma outra época. Toma cuidado com esse caminho, amado. Porque se nós não acreditarmos que essa palavra é inspirada e que ela é a base de nossa fé, então qual vai ser a nossa base? Vai ser nossas próprias ideias? Cada um vai interpretar e falar aquilo que quer? Não, a base de nossa fé é a palavra do nosso Deus. É aquilo que Jesus ensinou. Ele nos mandou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se o Evangelho vai confrontar os pecados da sociedade, vai confrontar as atitudes, não importa. Nós continuaremos pregando a palavra na sua plenitude. A Bíblia não precisa ser atualizada. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes quando tem algum texto na Bíblia que confronta o pecado, a pessoa ao invés de se curvar e purificar o seu coração e mudar a sua atitude, ela prefere falar, não é eu que estou errado, é a Bíblia que está errada. Isso daí é para outra época, não serve mais para nossos dias. Mas Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele disse aqui, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus é que purifica o nosso coração. Então a base de nossa fé é a palavra. E nós vamos permanecer nela. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. Aquilo que a Bíblia diz sim, é sim. Aquilo que a Bíblia diz não, é não. Nós não abriremos espaço para esse tipo de interpretação. E não pense que eu estou falando coisas distantes aqui, amados. Existem pastores que defendem isso abertamente hoje em dia e continuam com as suas igrejas lotadas, cheias, desprezam a palavra, mas nós temos que atentar para isso, porque a limpeza, ela vem pela palavra. A palavra é que purifica o nosso coração. Tem um psicanalista brasileiro chamado Augusto Cury. Ele é psicanalista, é psicólogo, cientista, escritor. E para que você veja como a palavra de Deus tem poder. Ele mesmo diz com as suas palavras que ele era o ateu mais convicto que tinha no mundo. Ele diz que poucas pessoas não acreditavam tanto em Deus quanto ele. Ele era um ateu convicto. Ele leu lá os grandes filósofos, os grandes pensadores, e sempre quando ele ia defender o ateísmo, ele era cheio de argumentos, porque ele acreditava de verdade que não existia Deus. Mas em dado momento da vida dele, ele decide fazer uma pesquisa nos evangelhos, nos 4 evangelhos, para que como cientista, como psicanalista, ele estudasse a mente de Jesus, o comportamento de Jesus. E quando ele vai iniciar essa pesquisa, ele vai fazer essa pesquisa não porque ele acreditava em Deus, muito pelo contrário, mas ele vai fazer simplesmente como cientista, como pesquisador. A grande questão, irmãos, é que ele não sabia o poder que tem essa palavra. Quando ele inicia a sua pesquisa, ele é uma pessoa. E quando ele finaliza essa pesquisa, ele se torna outra pessoa. Porque ele vai estudar o Evangelho minuciosamente, letra por letra, tudo que Jesus falou, ele vai tentar compreender o que Jesus ensinava, o seu comportamento, a sua forma de agir, cada ação de Jesus, cada comportamento. E ele mesmo vai dizer que quando ele inicia a sua pesquisa, ele era um ateu convicto, mas quando ele conclui, ele se torna um cristão convicto e apaixonado pelo Senhor Jesus. É porque essa palavra aqui, amados, ela tem poder de transformar. A palavra de Deus. E hoje ele é um homem que usa da sua influência para pregar a palavra e para ajudar as pessoas, porque a palavra tem poder. Mas eu quero concluir dizendo, amados, que muitas vezes nós estamos sendo expostos à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas nós fechamos os nossos ouvidos, nós não atentamos, nós não mudamos o nosso comportamento, nós não mudamos a nossa atitude. Porque coisa maravilhosa, irmão, é quando você ouve a palavra e aplica a palavra. Porém, quando eu endureço o meu coração,
Muitas vezes Deus ele vai permitir que aconteça comigo o que está escrito lá em Jeremias 18, do vaso que quebrou-se na mão do oleiro. O vaso representava Israel, que por muitas vezes Deus levantou os seus profetas e falava para Israel mudar o seu comportamento, purificar o seu coração da idolatria, do pecado, daquilo que não agradava a Deus, mas o povo de Israel não mudava. Então Deus ele vai permitir que Israel seja quebrado, assim como um vaso que se quebrou na mão do oleiro, e ele faz e vai fazer de Israel um vaso novo. E muitas vezes Deus ele permite isso, irmão, nas nossas vidas. Quando nós endurecemos o nosso coração, Deus ele permite que nós sejamos quebrantados. Deus ele permite a dor, o sofrimento, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Mas seja sábio nessa manhã. Já viu aquele ditado que diz: se não vem pelo amor, vem pela dor? É mais ou menos por aí, amados. Não queira experimentar a dor. Venha pelo amor. Venha pela palavra. Que nós possamos purificar o nosso coração de tudo aquilo que não agrada a Deus, de todo sentimento que não provém de Deus.